Ave Maria Puríssima. Já estamos aqui já preparados, né? Demoramos um pouquinho aí, deu uma atrasadinha aí. Porque alguns acontecimentos aqui, minha filha estava aqui, ela precisava sair. Aí, se eu fosse começar a live, na hora que ela sair, ia fazer mó bagunça, mó barulho aqui. E tinha que abrir a porta, essas coisas todas. Aí tudo bem, vamos, demoramos um pouquinho, né? 40 minutos aí de atraso. Mas nós vamos começar aqui agora e vamos já dar início, tá bom? Então, só aguardando vocês aí. Basta já compartilhar aí para nós aí no grupo. Pra gente já começar aqui. Deixa eu pegar a minha coisa que eu esqueci. Bem. E aí, Bastos, conseguiu compartilhar aí? Lá já. Só não só. Só não tá querendo publicar em outros lugares, não. Você compartilhou aí, tá bom. Compartilhou no grupo, tá bom. Depois a gente vai baixá-lo, né? Aqui, depois a gente coloca também aqui no YouTube. Então, nós também vamos colocar essa live no YouTube também, tá bom? Para que vocês possam também já estar juntos aí com a gente aí no YouTube também. Para ver se a gente consegue também estar também no YouTube, né? Estando aqui, né, no Facebook, é legal, tudo bem, dá para a gente continuar fazendo, mas o problema aqui do YouTube é somente porque as lives elas são apagadas, né? Eles não armazenam. Eu acho que no YouTube também eles armazenam, deixam lá como vídeos, né? Mas eu não tenho certeza se ficam sempre. As lives ao vivo ficam, não sei, mas eu acho que fica. Antigamente ficava, não sei se agora fica. No YouTube também, no Facebook também ficava, né? Hoje em dia não fica mais. Mas tudo bem, vamos esperar aí, né? A gente já dá início às coisas. Para de andar, moça. Eu juntar meus olhos acessórios. meus mais 2 olhos. Va bene, va bene, va bene. Muito bem. Vamos então iniciar aqui, né, a nossa catequese, né? Lembrando, né, a gente está vivendo aí tempos bem terríveis, né? E temos que ter paciência. Vamos ter paciência, manter as orações, vamos ficar calmos, tranquilos, né? Eu sei, muitos parentes vão vir falar do seu ouvido ainda. Você vai ficar em dúvida, né? Você ainda vai ficar em dúvida, nós vamos ficar em dúvida, mas temos que esperar, não sabemos o que vai acontecer. Em relação Oxe, você viu quando fica acontecendo? Eu colocar a mão aqui atrapalha um pouco. Olha lá. Ei. Em relação a todas as coisas que estão acontecendo aí, né? A gente tem que esperar. Eu mesmo falo com vocês, eu vou esperar um pouco, vou dar não vou ficar igual nós vamos falar hoje de falso testemunho. Não vou ficar falando coisas precipitadas, não vou ficar falando coisas que eu não sei. Mas tem coisas que não tem como modificar, né? Nós sabemos do andamento que está, das coisas como que estão, né? E se não saiu fora, né? Uma coisa que nós temos que entender. O que nós esperávamos aí nesse conclave aí, né? Para que a gente ficasse seguros, né? Nós esperávamos, né, nós sabemos que isso é difícil, né? Seria difícil, só por um milagre de Deus mesmo, para que isso que eu estou falando, que eu vou falar agora, acontecesse, né? Que nós esperávamos, de certa forma, nós esperávamos, mas de acordo com a quantidade de maçons que tem lá, fica difícil, né? Você ter uma esperança aí, de sair de lá alguma coisa boa, né? Vamos dizer assim. Mas a nossa esperança era que o conclave, desta vez agora, condenasse as ações bergoglianas, né? E restabelecesse as coisas da forma que tem que ser, né? Da forma que tem que ser.
Eu sei que nós somos leigos, né, mas eu não estou aqui querendo avançar além dos conhecimentos aí, eu não estou dizendo aqui nada além do que é certo dizer, né? Mas qualquer coisa que saiu do Evangelho de Cristo está errado. E nós vamos esperar, nós estamos aí na espera do que pode acontecer. Nós sabemos que pode acontecer sim uma conversão, né, de um antipapa, por exemplo, né? Pode ser que aconteça, mas até então nós não podemos falar que vai mudar as coisas, que as coisas que vão condenar as ações de Bergoglio, né? A primeira ação do moço aí, quando saiu, já foi exaltar Bergoglio. Então, por que nós vamos esperar, né? E como é que nós vamos estar hoje igual nós estamos, participar das comunidades nas quais não mudou nada? Não é porque mudou o Papa que mudou também as comunidades. Não é porque as pessoas começaram a aceitar aí a questão do Papa. E você sabe que todos os bergoglianos aí estão felizes com o novo Papa. E muitos outros que estavam na luta contra Bergoglio já estão entregando aí os pontos aí. E já apostando coisas aí sobre o novo Papa e achando que está tudo certo, né? Tá. Não estou dizendo nada contrário aí de que eu vou avançar aqui nas coisas ainda, né? Dizendo coisas ainda que não são reveladas de forma mais concreta, para mim poder dizer. Mas nós temos que ter uma paciência, um cuidado por causa do que nós estamos vivendo, né? Quer dizer que agora mudou tudo? Quer dizer que agora as ações de Bergoglio, quer dizer que agora pode ter mulher lá no altar ainda? Quer dizer que pode ter uma sacerdota, um padre, né? Uma mulher padre? Então quer dizer que pode casar homem com homem, mulher com mulher? Então tá podendo agora. Porque mudou de papa, tá podendo então, né? Que parece que tá podendo agora. Que eu não vi ele revogar nada disso. Não sei se vai acontecer, não sei se nós vamos compreendê-lo, não sei se ele vai, né? Mas pelo que eu estou entendendo, meus amigos, não vai. Pelo que eu estou entendendo, as coisas vão piorar, né? Tudo vai acontecer, é tudo uma politicagem, é tudo uma politicagem. Então, eu estou falando aqui para vocês o que eu vejo, né? O que eu vejo. Então, vamos esperar, eu aconselho vocês a esperar, porque eu também vou esperar. Você está sofrendo? Porque eu também estou, né? A gente sofre sim, a gente fica esperando, mas em Deus nos consolará. Então, nós temos que ter essa compreensão, né, de esperar, não fazer nada de alarmante, né, ficar tranquilos, né, fazer nossas orações. Eu estou meio torto, não estou? Fazer nossas orações, fazer nossos rosários, né, e assim por diante. Vamos tocar na nossa vida, né, e não vamos aí falar, eu sou a igreja verdadeira. Não, calma, não é assim que acontece. Nós somos católicos e nós queremos servir a Cristo, né? Nós não queremos servir a um Papa, nós queremos servir a Cristo. E se este Papa não estiver seguindo de acordo a Cristo, não foi seguindo de acordo a Pedro, né? Pelo que eu estou vendo aí, não foi. Então vamos esperar sobre esse assunto, nós vamos esperar um pouco mais para a gente ver o que vai acontecer aí. Nós não sabemos o que vai acontecer, eu não vou dizer para vocês agora, né, o que nós temos que fazer realmente é isto, esperar um pouco mais. Em relação a estas coisas mesmo, dos acontecimentos aí. Nós sabemos tudo o que está acontecendo. Você sabe que tem... E profecias, pelo amor de Deus. Vocês já viram aí o que aconteceu com as profecias? Muitas profecias aí que caíram por terra, né? Muitas profecias caíram por terra. Até as aparições de Anhanguera agora tá dizendo para abençoar o Papa, o novo Papa. Mas é uma coisa, né? Porque tudo bem, né? Tudo bem. Nós lemos lá e tal, damos uma certa atenção lá, assim, mesmo que sejam uns 10% aí de 100, a gente fica observando, né? Mas agora, cadê os acontecimentos? Então quer dizer que agora está tudo na paz? Eu pergunto para vocês aí, não sei se vocês estão vendo, o pessoal de Anhanguera aí, e agora, quer dizer que então agora está tudo na paz? Quer dizer que todas aquelas aparições, todas aquelas informações que tinha sobre todas as atrocidades que aconteceram depois da morte de Bento XVI, calmou? Tá tranquilo? Tranquilo? Ficou tranquilo? Tá tudo tranquilo agora? Então quer dizer que agora não estamos na paz? Estamos agora em paz, né? Ave Papa, agora abençoe o Papa, né? Rezemos pelo Papa, rezemos pelo sujeito que está lá como Papa, porque
né? Não sabemos, né? Não vou dizer aqui nada dele, que pelo amor de Deus já seria falso testemunho, no qual nós vamos falar agora, e eu falar coisas que eu não sei, né? Mas eu reposto coisas que eu vejo, eu falo coisas que eu vejo, né? Mas agora, olha, sabe como que Deus é maravilhoso? Por causa dessas situações, né? Várias profecias aí caíram por terra. Várias profecias caíram por terra aí. E ainda estamos esperando aí, né? Por exemplo, quer dizer, e é isso que eu estou falando aí para as pessoas. Quer dizer, com todas aquelas as profecias de Anhanguera, por exemplo, que as pessoas ainda postavam poucas horas antes da nomeação do leão aí, postavam, agora parou, agora não vai postar mais, quer dizer então que calmou, né? Calmou então agora, nós estamos em paz, o anticristo não vai vir, nós vamos esperar então agora a ser arrebatado, é isso então? Né? Vamos, então, pelo amor de Deus, né? Então quer dizer que parou a guerra, né? Quer dizer que agora voltemos todos para as igrejas, é claro, né? Vocês de Anhanguera e vocês de todas as outras não saíram, né? Estão lá dentro chamando o Papa de Santo Padre, chamando o Francisco de bom padre, de bom Papa, sei lá. Não saíram, então quer dizer que está tudo certo. Eu sei que tem muitos aqui no meu Facebook de lá, tem vários deles aí de lá, as pessoas até que são inteligentes na questão da doutrina da igreja. Mas agora quietou de um jeito, que agora tá só postando coisa do outro aí. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sei que vocês estão aí, vocês dizem aí sobre as aparições de Anhanguera. Pelo amor de Deus. Uma aparição, ela não pode se contradizer, não. Ela não pode falar uma coisa e daqui a pouco falar outra, não. Mas vocês postam uma coisa e depois posta outra? Então eu estou entendendo errado. Então deve ter sido eu que entendi errado, né? Quer dizer que agora pode ter se acontecer, eu quero ver quando acontecer. Quando ele aprovar casais homossexuais casar, quer dizer, ele quer ver ele provar noivas, quer dizer, ele provar mulheres virar padres, né? Porque disseram lá que ia acontecer isso aí, né? E aconteceram. Nas anglicanas, na igreja anglicana tem sacerdotes, né? Tem mulheres que são sacerdotes na igreja anglicana. A igreja anglicana é protestante, não é catolicismo. Ah, é catolicismo, não é não, parece, mas não é. E elas se separaram da igreja, faz muito tempo que eles se separaram da igreja católica. E não são mais católicos, faz muito, e outros aí também. Então, você vê muitos intelectuais católicos aí da internet, tudo, estamos com o novo Papa. Então, tá bom então vamos lá então. Vamos ver o que vai acontecer então. Deus que me perdoe, eu vou ficar aqui na minha, se for da vontade de Deus que as coisas mudem, que vão mudar de algum jeito, que nós vamos estar seguros. Tudo bem, eu sei que estou demorando um pouquinho aqui, mas é importante. Por exemplo, eu sei que eles estão aí todos seguros de si, né, de que está certo o que está fazendo, mas eu consigo tentar entender o porquê dessas coisas, de achar que está certo numa situação dessa que nós estamos vivendo, né? A bagunça que nós estamos vivendo, como é que pode isso, né? E todas essas coisas, todos esses acontecimentos dentro da igreja, virando de perna pro ar, e tá tudo certo, de que jeito tá tudo certo? Vocês parecem que estão o quê? Que paz é essa, né? Vamos esquecer esse assunto aí que eu já estou visivelmente meio incomodado com essa situação que nós estamos vivendo, mas é o normal mesmo, fazer o quê? Olha, vamos começar então aqui. Se quiserem anotar, anotem, mas vocês têm aí o catecismo, né? Quem tem o catecismo não precisa anotar tudo, né? Anota alguma coisa de diferente, anota alguma coisa diferente que você compreendeu, alguma coisa que você compreendeu aí que você não sabia que compreendeu, mas coisas que já estão escritas, não há muita necessidade de você escrever, porque você já tem aí o catecismo. Então o que nós vamos fazer agora é página 84, né? Vocês já estão aí. E nós vamos estar aqui agora na... Como que eu vou dizer aqui? 450, parágrafo 450. E nós vamos até aqui o parágrafo 464 e depois continuaremos aqui com o outro mandamento, que provavelmente nós vamos fazer os dois hoje porque são pequenos. Então nós não fazemos outra live inteira só com ele, né? Só com um. Então vamos fazer, vamos finalizar hoje, né? E vamos ver o que vai acontecer. Vamos então. Que nos proíbe o 8º mandamento, não levantar falso testemunho.
É o 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho, proíbe-nos atentar falsidade em juízo. Proíbe também a detratação ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e a subjeição temerária e todas as espécies de mentiras. Por exemplo, tudo isso, principalmente o falso testemunho, né? A pessoa achar você já sabe, o falso testemunho de que ele é, no tamanho que ele é em geral aqui. Você falar coisas de alguém que não é verdade, que nem que você sabe que é verdade, que nem você mesmo... Ou você fazer um juízo falso de alguém, né? Por exemplo, nós podemos aqui dar um exemplo aqui que aconteceu aqui. Eu não vou deixar barato. Eu vou falar, né? Eu vou deixar barato, eu não vou deixar barato, eu vou falar, né? Não é que nós estamos falando de falso testemunho. Por exemplo, o que aconteceu com você por você ter sido expulso daquele lugar lá, né? Alguém lá, não estou dizendo expulso, porque de um certo ou de outro a gente fica meio com um pensamento assim, né? Meio virado. Mas, por exemplo, você o que aquela pessoa lá disse de você, ou seja, que o Emílio lá disse de você? Você é aquilo, né? Você é aquilo que ele disse de você? Ou você acha que foi um falso testemunho e que não foi recobrado? Eu fiquei muito tempo sofrendo com isso, né? Muito tempo sofrendo com isso nessa questão de ter sido caluniado, né? De ter sido um falso testemunho contra mim, de ter levantado um falso testemunho contra mim mesmo, né? Mas depois eu perdoei, pedi oração, né? Eu fui pedir a Deus para que me ajudasse nessas questões e perdoei, né? E vamos continuar mantendo aí as nossas vidas de acordo, vamos indo aí, né? Mas o que eu estou dizendo é que isso aí é algo que aconteceu lá, né? E acontece com todas as pessoas. Eu estou falando isso porque nós mesmos aqui, por causa de nós mesmos aqui, nós estamos vivendo aqui e nós sabemos o que foi que aconteceu conosco. E nós sabemos o quanto é ruim alguém falar uma coisa de você, de compreender algo sobre você que você não é, né? Falar uma coisa de você que você não é, né? E sair falando para todo mundo coisas de você que você não é, né? E é ruim isso? É ruim, mas aceite isso por amor a Cristo e deixe que as coisas aconteçam, né? E que isso não seja uma ocasião para que você fique com ódio no seu coração, né? Perdoe. Essa situação é bom que você perdoe, né? E leve uma vida tranquila e calma nessas questões. Porque o perdoar é bom para você mesmo e não, né, necessariamente para outra pessoa, né? Então vamos levar a nossa vida nesse sentido aí, né? Tomar cuidado. E tomar cuidado de a gente não fazer isso com outras pessoas, né? Não faça isso com ninguém, tenha cuidado, né? Por isso que até nesse momento agora é complicado você falar muita coisa sobre os atuais acontecimentos da igreja, né? Então vamos levar o nosso caminho aí, de acordo, nós já estamos vivendo dessa forma, né? Então vamos continuar tranquilos aí nessa questão de falso testemunho aí, né? Estou falando na questão só lembrei aqui, mas é que você fique tranquilo, não tenha de novo essa memória na sua cabeça, né? Tenha calma, tranquilidade. Vamos lá. O que é a detratação ou murmuração? A detratação ou murmuração é um pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados ou defeitos alheios, né? Ou seja, de você ficar, né, falando sobre pecados alheios, sem motivos, né? Sem justo motivo, né? Eu estou dizendo. Você, por exemplo, é tipo uma espécie de fofoca, né? É tipo uma espécie de fofoca, né? Você descobriu um pecado terrível de alguém e foi lá comentar para os outros, né? Isso é uma coisa terrível, né? É isso aí. Murmuração. Murmuração tem vários outros sentidos também, né? Você reclamar e tal. O que é a calúnia? A calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que não tem, né? É isto.
Vamos continuar ainda, que não tem muita coisa para modificar aqui. Que é a adulação. A adulação é um pecado que consiste em enganar uma pessoa, dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito, né? Isso aí também é bom que a gente tome cuidado, né, com isso. Com essas espécies assim de adulação. Ai, ai. Eu não gosto de adulação, por exemplo. Eu não gosto que as pessoas fiquem, ai, nossa, Ramon, não sei o que, batendo no meu ombro falando essas coisas. Eu não gosto disso. Isso bicho, eu não gosto. Mas coisinhas normais aí, vamos continuar. E o que é o juízo ou suspeita temerária? O juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento, né? Ou seja, tem que ter essa compreensão, sem justo fundamento, né? Se você tem um entendimento aí das coisas e tem, igual, por exemplo, nos acontecimentos aí da igreja, né? Se você diz alguma coisa, né, levantando um falso testemunho, por exemplo, já é uma coisa ruim, né? Ou seja, você falar tudo isso aqui, né, da pessoa sem um justo fundamento, né, sem que as coisas não tenham um fundamento certo, verdadeiro, né, isso é pecado, né? Então não tem como a gente falar, igual do atual aí, desses atuais acontecimentos da igreja, agora não temos como falar muita coisa, né, em relação, porque como eu vou falar o que ainda? Nós não temos muito entendimento, não sabemos muitas coisas do que está da pessoa, né? Da pessoa em si, nós não sabemos muita coisa. Nós sabemos que falam muitas coisas, né? Mas, ou seja, é um justo fundamento você ouvir alguma coisa de alguém e depois sair falando? Então tem que tomar um pouco de cuidado mais sobre essas coisas também, tanto, né, por aí. Então o que nós temos que ter essa compreensão em relação a isto aqui, né, nos atuais acontecimentos, igual eu disse, né, é ter uma calma aí nessas questões aí, né? Sobre isso aqui, né, em relação à nossa vida no dia a dia, né, é uma coisa que, você sabia, justo ou juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal do outro sem um justo fundamento, né? Ou qualquer coisinha, né? Vamos supor assim, qualquer coisinha que eu acho que você já compreendeu, mas eu vou tentar explicar com mais tranquilidade aqui. É que você desconfiar de alguém, né? Por exemplo, você conhece alguém e já começa a pensar mal daquela pessoa sem mesmo conhecê-la no fundo, né? E já começa a achar porque é de uma vestimenta, do jeito dela tá vestido, ou de alguma coisa assim. Eu estou dizendo assim que é claro que a roupa fala muito da gente, né? O formato da roupa fala muito da gente, mas não tudo, né? Não tudo. Então, talvez a pessoa precise de um alinhamento na vida, né? É isso. Ou coisas, né, da rua, de uma pessoa que te pede alguma coisa, você não dá porque está suspeitando que ela vai gastar com coisas que você não quer, então você nem dá, né? Então são essas coisas. E o que é mentira? A mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou como falso, por meio de palavras ou de ações, ou que se julga não ser assim. Mentira é terrível. De quantas espécies é a mentira? A mentira é de 3 espécies: jocosa, oficiosa e nociva. O que é a mentira jocosa? A mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo para ninguém. Sem prejuízo para ninguém, que diz aqui, esse prejuízo para ninguém, que fala aqui, né, nessa mentira jocosa, sem prejuízo para ninguém material, né, sem prejuízo material, né, porque essa mentira jocosa aqui, ela tem um prejuízo para nós mesmos, né, para nós mesmos. Essa mentira jocosa, fala aqui que quando é dito assim, mentira jocosa é por cadê aqui? Cadê, meu Deus? Pulei dela aqui. Gracejo, né? Por exemplo, você contar uma piada,
né? Isso é piada, essas piadas. Sabe que uma piada que você conta, ela pode ser um perigo também, né? Às vezes a gente fica brincando na construção, né? Muitas vezes a gente fica lá na construção brincando, contando piada, né? E esses gracejos é perigoso, né? Porque pode ser tanto pecado mortal quanto venial, né? Se você for falar uma brincadeira assim, contar uma brincadeira, falar uma brincadeira assim, é perigoso, né? Dependendo do tipo de brincadeira que você falar. Ela pode ser nociva, assim, ou seja, pode ser esse gracejo pode ser perigoso, né? Pode ser como posso dizer, pode ser algo que pode prejudicar você mesmo, porque quando eu falo assim, igual eu falei, né, sem prejuízo para ninguém na questão material, né? E você conta ela aqui, você está prejudicando quem além de você mesmo, né? Quando você conta piada, principalmente piada que ofende a Deus, né? Muitas pessoas contam piada que ofende a Deus, né? Tem aquelas piadas que as pessoas chegam... Sua internet está funcionando, Bastos? Você está aí? Por que sumiu você aqui? Qual é? Sumiu você e a... Sumiu você e a Marilene, sabe qual é? Abaixa. Isso, por exemplo, essas piadas, por exemplo, muitas piadas que as pessoas contam por aí. Tem várias pessoas contando piada por aí, levando uma vida, né, tranquila, contando piada, ganhando dinheiro e ofendendo a Deus. Igual muitos canais aí de internet fazem piadas contra Deus. Essas piadas e gracejos contra Deus são um perigo, né? Muitas vezes, para as pessoas que elas cometem pecados mortais, até mesmo a gente que assiste, né, vamos supor assim, assiste alguém falar bobagens lá contra Deus e você fica tranquilo em relação a isso, para aí tá tudo bem. Daí você não se sente ofendido com isso, você também está pecando junto. Isso aí já, por exemplo, essa questão aqui, sem prejuízo para ninguém, está dizendo prejuízo material, né? Porque você vai só contar uma brincadeira. Mas o prejuízo espiritual é grande, né? O prejuízo espiritual é grande. Porque essa mentira joçosa aqui, sem prejuízo para ninguém, é terrível. Porque assim, por exemplo, são gracejos, né? Piadas, né? Coisas contadas assim naturalmente que você conta para os outros dar risada, né? A pessoa faz uma piada contra Deus para outro dar risada. Faz uma piada colocando santos e santas para dar risada, para as pessoas darem risada. Vestem roupas de Cristo, vestem roupas de sacerdotes para fazer piada, né? E isto é pecado grave, tanto para as pessoas que estão pagando para assistir, quando estão assistindo de graça também, né? Quanto para outras pessoas. São perigos que são uma coisa que pode acabar em um pecado mortal, né? Então tem que tomar cuidado. Gracejos, né? Lembre-se, gracejos é pecado, pode ser venial ou mortal. Piadas contadas, seja ela como for. Você está numa festa de família ali, e a pessoa começa a contar para fazer gracejo. Lembre-se, isto é pecado, né? É uma mentira contada, chamada mentira joçosa, que pode acarretar em um pecado aí, ou venial ou mortal, dependendo do formato que essa piada foi contada. Continuemos. O que é a mentira oficiosa? A mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Essas coisas que aqui quando ele fala, igual eu falei para vocês na outra de cima, sem prejuízo para ninguém, material, né? Material, porque espiritual tem muito prejuízo, né? Por quê? Porque chega uma pessoa na sua casa, né? Vamos voltar aqui para mim não falar bobagem. A mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Utilidade própria, por exemplo, igual eu ia falar aqui mesmo. Alguém chega na sua casa e chama seu filho ou sua filha e fala: oi, chega pra Thalia, por exemplo. Thalia, Ramon tá aí? Aí fala: não tô. Fala que eu não tô, não. Aí você se esconde ali e fala que não tá. É prejuízo de alguma forma, né? Você está cometendo um pecado, né? Você está mentindo, você está lá e está falando que não está, né? Não teve prejuízo material para a pessoa que perguntou, mas teve um prejuízo aí para você mesmo, né? Deixa eu ver o que a Mariana perguntou. Por exemplo, não participar. Você fala o que? A questão das piadas, né? Da piada. Por exemplo, você está no lugar e a pessoa começa a dar... Não, é não participar. Né? Se você pudesse afastar um momento com tranquilidade, se afastar um pouco,
é bom, né? Porque participar disso aí pode prejudicar você. Nessas situações, afasta. Nós, como católicos, em uma situação como esta, né, que você já aprendeu aqui que não pode, né? Eu estou falando aqui dos gracejos, ou de qualquer outra coisa aqui, dos gracejos, por exemplo, que acontece com frequência, que eu acho que é isso que a Marilena está perguntando. Esses momentos assim, nós, como sabemos que isso... Eu não sei, por exemplo, é complicado mesmo, mas nós não devemos participar dessas situações, né? Principalmente se for alguma piada que ofende a Deus, ou alguma piada obscena, né? Não acredito eu que você contar uma história assim, que você está inventando uma história aí, mas que não é uma história... como, por exemplo, você inventa uma história... dependendo do formato da história, não é pecado, né? Mas se você tiver ali naquele momento ali, em um momento em que as piadas estão acontecendo, esses gracejos estão acontecendo, e eles podem prejudicar você, ou prejudicar as pessoas que estão ali, a melhor forma de fazer é se afastar um pouco, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, e assim vai, né? Então, não, chamar a atenção não. Chamar a atenção não. Por exemplo, nesse momento, preserve-se, não chame atenção, não precisa chamar atenção. Ou falar, não, pera que isso, tá... não, a não ser que seja seu filho, sua filha, e que você quer ensinar, se você estiver ensinando ali. Agora sim, eu só falo assim, se você estiver no meio das pessoas ali, calma, fique tranquilo. Se começar a acontecer isso, igual eu disse, afasta um pouco, reza um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, não participa daqueles momentos ali, fica ali e tal. Se é seu filho, sua filha, por exemplo, é bom que você converse com ela, com ele, para tentar não fazer. Se a pessoa não aceitar, não tem problema, você... tem problema, mas eu digo assim, você não pode tentar, né, forçar, né? Você fala, explica, não participa dessas coisas, afaste um pouco, e assim vai. Eu sei que tem essas coisas todas na família, né, nas reuniões de família tem muito isso. Mas essas situações é bom você, igual eu falei, né, dar uma afastadinha, rezar, assim como eu falei. Achava igual você falou, chamar a atenção, talvez cuidado, né? Se você for chamar a atenção, achar que naquele momento convém, igual eu disse, é bom não chamar, né? Deixa acontecer, mas sai, né? Mas, é o que eu disse, se puder chegar depois, como falar para a pessoa, se a pessoa for uma pessoa devota, tal, explica para a pessoa isso depois, né? Depois chega para ela e explica que isso é pecado. E explica para ela as situações. Você vai encontrar aí no livro essas afirmações aí, né? O que são isso aí? O que você tem que fazer enquanto a isso? Se você... Eu só falo para você não chamar atenção na hora que pode prejudicar você, né? Naquele momento ali, as pessoas... que isso? Chegou a certinha, né? Eles falam isso mesmo. E uma vez... Eu há muito tempo atrás, né? Eu estava nas reuniões de família, eu costumava falar alguma coisa assim em relação ao que estava acontecendo, né? Aí meu irmão mais velho que eu, um pouco mais velho que eu, falava, pronto, falou a voz da verdade, né? Como se não dando crédito àquilo que eu estava falando. Mas isso aí, eles ficavam rindo de mim. Mas tudo bem. Mas eu estou dizendo, eu acho que você conseguiu compreender, né, que deixa acontecer, afasta, reza um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, se for algo muito ofensivo, principalmente se for muito ofensivo. E tal, depois, se for o caso, você chega na pessoa que contou aquilo, né? E conta para a pessoa, e fala para a pessoa sobre isso aqui, né? Fala, sabe uma coisa, tudo bem, mas existe uma coisa na humanidade que elas nem gostam de ser chamada atenção. Mas eu digo para você, dependendo da pessoa, se a pessoa for uma pessoa que escuta a voz de Deus, ela vai entender, né? Vai entender com muita clareza. E você vai aí falar o que é certo, né, para ela. Agora chamar a atenção, arrumar ali, acho que é bom não. A mentira oficiosa, né? A mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Eu disse. Essas aqui, mentiras aqui, portanto pode dizer que você não está naquele lugar ali. Você fala, por exemplo, você está no lugar e a pessoa chegou te chamando, você falou que não está, né? Fala que eu não estou. É um pecado venial, né?
Mas se for algo que pode acabar sendo prejudicial para a pessoa, vixe, pode acabar caindo em pecado mortal em muito pouco tempo, né? Elas se transformam em pecado mortal, dependendo da situação. Mas eu estou falando da parte mais simples, né? Da parte mais simples dessa questão aqui de você falar assim, né? Eu estou falando da parte mais simples de você inventar uma falsidade. Porque, ó, a pessoa fala assim, a mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade, ou seja, eu vou afirmando que eu sou um estelionatário, né? Eu sou um estelionatário. Aí eu vou lá e falo que meu nome é Joseph. Aí eu vou pra lá, vou falar que meu nome é José. Aí chego pra lá, falo pra todo mundo que meu nome é José. Aí e falsifico minha identidade, né? Isso já é eu estou inventando uma grande mentira. Isso aí já pode até caçar na nociva, né? Para até cair para nociva, né? Que essas conversinhas assim de falar que eu não tô, essas mentirinhas para você se livrar de problemas, né? Livrar daqueles probleminhas pequenos, né? Sem prejuízo para ninguém, mas prejuízo para você mesmo. Então toma cuidado também com essas mentirinhas aí que você pode contar. Então, qualquer tipo de mentira, ela não é legal. Ela é prejudicial à sua alma, ela é prejudicial espiritualmente. Todas elas perigosas, né? Então, tenha cuidado com todas elas. Aqui, que é a mentira nociva. A mentira nociva é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. Né? Com prejuízo do próximo. Essa nociva, ela já prejudica. Igual eu falei do estelionatário aí, que disse que eu mesmo estou dizendo que eu sou Ramon e meu nome é Ramon Mendes, eu digo que eu sou José e vou saindo por aí cometendo crimes com identidade falsa e tudo mais, fazendo estelionatário, São mentiras que vão prejudicar as pessoas, prejudicar a pessoa aqui no material, né? A mentira nociva, ela vai prejudicar o material. Todas essas mentiras aqui, ela tem prejuízo espiritual, mas só duas delas não tem prejuízo material, mas tem prejuízo espiritual. Agora, a nociva, como essa de tirar meios de arrancar o dinheiro da pessoa, eu vou lá contar mentiras em relação à pessoa para tomar a propriedade da pessoa, tomar o celular de alguém, ou fazer alguém pagar um juro absurdo para mim, ou fazer alguém sabe, essas coisas todas são mentiras. Eu invento uma mentira para poder tirar proveito próprio, para o meu proveito próprio, para prejudicar outra pessoa, né? É a chamada mentira nociva, né? Que ela pode ser mais as outras de cima, que a jocosa e a oficiosa, muitas vezes pode acabar acontecendo que elas são venial, o pecado delas são venial, mas essa nociva é pecado mortal. A ação dela em si é pecado mortal, mas todas as três são prejudiciais, elas são atrás para nós prejuízos, né, espirituais. Mas então evitar todas elas, né, porque lembra aí, pecado venial também ofende a Deus, né? Não é porque o pecado venial, né, não te conduz ao inferno que você pode estar falando por aí de qualquer jeito. Pode estar brincando, é pecado venial, tá tranquilo. Não pode ser assim. Você não pode cometer pecado venial e nem mortal, né? Você tem que tomar um cuidado redobrado com o pecado mortal. Mas tem que tomar os devidos cuidados para você não cometer pecado venial, porque um pecado venial, muitas vezes cometido, pode acabar virando um pecado mortal, né? E pode acabar te conduzindo o seu espírito a uma acomodação, né? Pode fazer você ficar acomodado demais em certas situações que você acaba levando a vida e caindo em pecado mortal aí de repente. Então, perigoso. Principalmente agora, nós estamos vivendo uma situação aí, eu falo para vocês. Não sei por que que nós ficamos dessa forma. Né, sentindo dessa forma, né, porque eu estou um pouco aí triste, muito triste com muitas coisas, mas vamos ter paciência, né, temos que ter calma aí e esperar. Talvez eu fico triste assim, mas coisas, né, que nós mesmo de católico mesmo, né, coisa de católico, né, que vê as pessoas não compreendendo as coisas, você fica querendo que elas compreendam e elas não compreendem, aí você fica triste. E você prefere ficar quieto em vez de ficar brigando, porque é o melhor jeito, né? É você não ficar brigando, tentando enfiar as coisas na cabeça das pessoas. Não, Deus me livre. Melhor a gente tentar acalmar o coração e não ficar tentando enfiar as coisas na cabeça das pessoas, porque
Você é visto por todo mundo que você é ruim, né? Mas você mesmo em si não pode ser ruim. Deus que me livre de ser ruim. Como vocês já entenderam, isso é uma mentira nociva, né? E tal. Vamos então agora para o parágrafo 460, que é lícito alguma vez mentir? Né? Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito próprio ou alheio, porque é coisa má em si mesma, né? Coisa má em si mesma. Então, você já não pode mentir nem para alguém se dar bem e nem para você, né? Então, é um grande perigo, né? Essas questões todas. Então, vamos nos preservar, né, dessa terrível mentira, né? Cuidado com as mentiras pequenininhas e as mentiras grandonas. Pra vocês entenderem, igual eu falei aquela hora. Que pecado é a mentira? A mentira, quando é jocosa ou oficiosa, é pecado venial. Mas quando é nociva, é pecado mortal. Se o prejuízo que causa é grave. Né? Vou dizer para vocês, a nociva aqui, ó, a jocosa e a oficiosa, ou seja, jocosa e a oficiosa, ou seja, a pulgracejo e a oficiosa, né? Elas são pecado venial, né? Mas dependendo da situação, aqui diz que é pecado venial, mas você sabe que dependendo de uma situação, elas podem acabar se transformando em pecado mortal, né? Dependendo se você faz um gracejo. Vamos supor assim, como que uma mentira jocosa que é a... Só pra gente ter só pra você ter uma ideia do que eu tô dizendo. Eu vou parar aqui para me entender, ó. O que é uma mentira jocosa? O que é uma mentira jocosa que é gracejo? A jocosa é que você faz gracejo, você faz piada, né? Faz piadas. Aí essa mentira jocosa, aí tá lá as pessoas em um bar. E vamos supor assim, em um bar ou em qualquer outro lugar, isso pode acontecer em qualquer canto, né? Aí essa mentira que você contou aqui, que é uma mentira jocosa, uma brincadeira que você fez ali, contou uma piada, fulano, não sei o quê, e fala aquelas coisas terríveis de alguém, né? Conta ali, escolhe um amigo ali, naquela turminha, conta uma mentira, né? Conta uma mentira de um daqueles amigos ali, por brincadeira, né? Vou tentar fazer uma brincadeira ali com a galera, para se enturmar com a galera, você fez uma brincadeira ali com um amigo. E isso acontece muitas vezes, você fazer brincadeira com amigos, né? E que acontece que essa mentira que era jocosa, que era uma mentira de gracejo ali, uma piada que se contou de alguém e era mentira, né? E falando essa brincadeira por gracejo, todo mundo deu risada. Mas aquela pessoa não deu risada, mas aquela pessoa ficou com raiva e foi e te agrediu, né? Ou agrediu o contador da brincadeira e acabou matando a pessoa. E aí? Não se tornou em nenhum pecado mortal, né? Então, desse sentido, ela pode acabar se tornando um pecado mortal, né? E em vários outros sentidos, né? Em vários outros sentidos. É porque nem todo mundo aceita brincadeiras, você sabe. Nem todo mundo aceita brincadeiras, né? Então é terrível, né? Todas elas são perigosíssimas. E elas podem acabar se transformando, sim, em algo perigoso. Tanto a jocosa quanto a oficiosa, ela pode se transformar em algo perigoso, né? Ou seja, de um pecado, ela pode ser... ela em si é pecado venial. Mas ela transformando em outro pecado pode acabar virando mortal. Aí acabou em um homicídio, né? Que é o pecado de não matar. E também agressão física. E até isso, se a pessoa ficar ofendida com essa brincadeira, né? Puxa vida, você já entrou em outro pecado, né? Então é terrível, né? Vamos evitar essas brincadeiras, né? Pode ofender alguém. Até para tentar se enturmar, é complicado. Eu falo isso porque em construção civil isso acontece muito, né? Muita brincadeira em construção civil. Muita brincadeira. Vamos ver, Adina, o que você falou. Então, Adina, é mentir do mesmo jeito, né? Você só apaziguou depois, né? Você cometeu um pecado venial, né? De qualquer forma, cometeu um pecado venial. Mesmo que você depois tenha falado, não, foi brincadeira e tal, né? Mesmo cometeu um pecado venial. Isso é um pecado venial. Esse tipo de brincadeira na qual você falou. Fulano, fala uma brincadeira, eu não sei. Fala uma brincadeira aí. Aí depois você falou essa brincadeira, e depois que essa brincadeira aconteceu, você falou, olha, é brincadeira, tal, brincadeira. Não é pecado mortal, mas é venial, né? Então,
prejudica. É necessário dizer sempre tudo conforme se pensa? Não, nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que pergunta, né? Por exemplo, é necessário dizer sempre tudo conforme se pensa? Então, por exemplo, a pessoa te faz uma pergunta, você não quer responder aquilo. Cuidado para você não mentir. Mas a pessoa não precisa saber o que você está dizendo, né? A pessoa não precisa saber daquilo. A pessoa vem te perguntar uma coisa que você não quer falar para ninguém, né? E a pessoa quer te perguntar uma coisa, você não quer falar para ninguém. Você não é obrigado a contar o que ela está te perguntando. Ela está te fazendo uma pergunta, né? Ela te fez uma pergunta. Só vou te dar um exemplo aqui. A pessoa te fez uma pergunta. E essa pergunta vai fazer você falar uma coisa que você não quer falar, né? E você quer guardar para você. Mas você não pode mentir, né? Você não pode mentir. O que você tem que fazer aqui nesse momento é procurar um meio de falar para ela alguma coisa para ela não mentir. Qual é o melhor? Qual que é? Por exemplo, a pessoa te pergunta: fulano, aquilo lá é verdade? Você tem que qual é a melhor resposta de querer que isso não é da sua conta? Por que você tem que estar querendo saber coisas que não é da sua conta, né? Isso não é da sua conta. Eu não quero falar sobre esse assunto, né? Não quero falar sobre isso. Muito obrigado. Tchau. Vai embora, né? Agora você querer fazer um gracejo não. Querer fazer um malabarismo ali para poder não responder e não ofender, né? Aí por exemplo, você falar isso aí que eu tô falando, a pessoa entender que isso é uma ofensa, aí é terrível, né? É terrível. Tem uma coisa que só você tá ali no seu coração e você não quer falar aquilo para ninguém, né? E a pessoa vem te perguntar uma coisa, né? Falar, pessoal, se você não quiser ofender, você fala: olha, eu não quero falar sobre o assunto, por favor, não insista, eu não quero falar sobre o assunto. Eu prefiro ficar quieta nesse sentido, ficar quieto sobre isso, não me pergunte mais sobre isso, né? Agora, se a pessoa é inconveniente, fala: o que você está querendo saber da minha vida, criatura? Pelo amor de Deus, né? Não queira saber da minha vida, né? Olha a resposta minha. Ô Ramon, você não tá muito bom para explicar, dando uma resposta brava dessa para os outros. Não, a melhor resposta é quando a pessoa te pergunta uma coisa que você não é obrigado a dizer, você fala: não quero falar sobre o assunto, não tem necessidade nenhuma de eu falar sobre isso, muito obrigado, tchau, e pronto, né? Porque você, igual diz aqui, você não é obrigado, a pessoa te faz uma pergunta, você não é obrigado a responder aquela pergunta da pessoa. Você pode até responder ela com outra pergunta, né? Sem falar aquilo exatamente que está aqui. Igual teve um santo, se eu não me engano, eu não sei qual foi o santo, rapaz. Eu aprendi um tempo atrás sobre o assunto que um santo, ele escondia umas pessoas de uns criminosos, sei lá, de umas pessoas que procuravam as pessoas. Aí chegou e perguntou a ele assim: olha, você viu tal pessoas aqui, assim, tal? Eles estão aqui? Eu não me lembro direito se foi a resposta dele foi exatamente essa, mas a pessoa falou assim: e por que eles estariam aqui? Aí ficou assim e tal, tipo essa resposta. Não estou me lembrando aqui qual que é. Por isso que senão eu falaria mais sobre isso para você. Agora que estou vivendo na cabeça aqui sobre esse assunto. Mas você não tem que dizer as coisas, né, de acordo para prejudicar a pessoa, né? Talvez a pessoa te perguntar, tem alguém ali inocente que você está escondendo, por exemplo, está fugindo de bandidos. E o bandido chega te perguntando se fulano tá lá, você vai dizer, você não vai dizer se o fulano tá ali. Você tem que fazer um meio de falar aqui que não fala que não tá lá, né? Não fala que não tá lá, mas também não fala que tá, né? Fala um jeito de esconder a pessoa, um jeito de que você não vai mentir. Existem vários meios, né, que você consiga fazer isso. Mas o importante é não mentir, né? Arrumar jeitos de não mentir, falar coisa, ou mentir e mentir são duas coisas diferentes. Você pode não querer falar uma coisa, né? Mas isso é omitir um assunto, né? Eu vou omitir tal coisa. Igual acontece nos evangelhos, né? Muitos evangelistas ali, dos 4 evangelistas, alguns deles omitem certos fatos, né? Certos fatos que o outro contou e ele não conta, né? Ou seja, omitir certo acontecimento não significa que você está pecando. Isso não é pecado. Omitir não é pecado. Pecado é você mentir, né? Vou lá.
A quem pecou contra o oitavo mandamento, basta que se confesse? A quem pecou contra o oitavo mandamento, não basta que se confesse o seu pecado, mas é também obrigado a retratar-se de tudo o que disse, caluniando o próximo, e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou, né? Que nos ordena o oitavo mandamento? O oitavo mandamento ordena-nos que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do próximo, né? Por exemplo, que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do próximo, né? Sempre quando alguém estiver agindo de uma forma que você não compreende, não pense que aquilo é por maldade, né? Toma cuidado com esse tipo de coisa. Ah, fulano está fazendo aquilo porque não vale nada. Isso acontece muitas vezes, né? Principalmente na construção civil, né? Eu estou falando assim da questão, você fala uma coisa e a pessoa já fala, ah, não, isso é mentira dele, né? Você está ali, a pessoa está falando uma coisa e você já está pensando, não, ele não é assim, não. Igual que eu vi um negócio para poder explicar, gente, como que é. É que a pessoa fala, não, ele está fazendo isso porque ele vai fazer aquilo, ou seja, ele está fazendo isso para proveito próprio, né? E sendo que a pessoa não estava fazendo para proveito próprio. Ou seja, a pessoa dá esmola para proveito próprio e a pessoa não está fazendo para proveito próprio. Então essas coisas assim que eu estou dizendo, para que você tome cuidado com o que a pessoa está falando ou está fazendo, para que você não tome aquilo, né, que você não está compreendendo o que ele está fazendo, não tome aquilo como uma ação mentirosa, né, como uma ação errada. Vou voltar aqui. Interprete em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do próximo, né? Interpretar a bom sentido as ações do próximo, as ações que eles fazem no dia a dia, né? Não interprete por alguma forma, por maldade. A pessoa está fazendo isso por maldade. Ah, não, ela é maldosa, né? Então, entendeu? Sem que você compreenda tudo aquilo, né? Se for realmente verdadeiro. Então tenhamos nosso cuidado, muito cuidado com essas coisas e tentamos trabalhar nisso, para a gente não cometer esses pecados. E se tiver feito alguma coisa para alguém, prejudicado alguém nesse sentido, é melhor que confesse seu pecado, que retrate-se o quanto antes, o quanto puder, né? Agora nós vamos aqui do 10º mandamento da lei de Deus, né? Que é não cobiçar as coisas alheias. Que nos proíbe o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, proíbe o desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Adquirir bens por meios injustos. Tadinha, a pessoa ela vai lá, tem tanto trabalho, né, para comprar uma coisa. Aí chega um zoiudo e fala, não, eu quero comprar esse negócio aí. Moço, lá na loja tá cheio disso, porque tu quer comprar o meu, né? A pessoa ela fica ali de olho nas coisas que você tem, né? Se você quer, por exemplo, a pessoa tem eu gosto de caminhonete, né? Eu gosto de caminhonete, mas não tenho caminhonete. Eu tenho um paliozinho, como diz o outro. Eu tenho um carrinho, né? Um paliozinho para ir para trabalhar. E eu queria ter um caminhonete. Eu fico vendo as caminhonetes na rua, mas eu não fico desejando tomar a caminhonete daquela pessoa. Só fico olhando mesmo. Eu não fico cobiçando a coisa alheia. Querer cobiçar, né? Olhar e achar bonito, tudo bem. Agora, e falar, nossa, que legal, né? E não achar, por exemplo, a coisa que é terrível, né? Eu já vi muitas coisas acontecendo, igual voltando no outro mandamento. Eu, há muito tempo atrás, vamos supor aqui, questão de 20 anos atrás aí você fala, ainda lembra? 20 anos atrás. Questão de 20 anos atrás, mais ou menos, na mesma construção, né? Eu ficando no ponto de ônibus com um amigo, né? Com pessoas do próprio trabalho, na época eu não tinha carro nenhum. Aí a pessoa via carros bonitos passando, né? E a pessoa falando, já falava direto, né? Olha lá, vai pra você ver, carro bonito, deve estar roubando para ter esse carro, né? Perigoso demais pensar assim.
Perigoso demais. É igual esse outro pensamento aqui. É um pensamento prejudicado mesmo. Ó. A pessoa não procurou não pensar, né? A pessoa tem um carro e pronto, a pessoa já acusa a pessoa de estar roubando. Terrível, terrível. Ela não pode ter conseguido aquilo pro trabalho, né? Por ter trabalhado, ter... E né? Então, o que nós temos que ter cuidado mesmo é isso, não cobiçar as coisas alheias, né? Que, por exemplo, que proíbe de privar o próximo dos seus bens, ou seja, querer tomar o bem do próximo, né? Privado de certa forma, mesmo que seja comprando, né? A pessoa compra, por exemplo, aproveita o momento, né? Você aproveita o momento. A pessoa ela tá, vamos supor aqui, igual eu tô falando de carro, vamos continuar de carro aqui, só para você ter uma ideia. Por exemplo, a pessoa comprou um carro, né? Ela comprou um carro e atrasou algumas parcelas, porque talvez ficou sem trabalho, não conseguiu, ficou algumas parcelas atrasadas, mas está tentando ali resolver para poder pagar logo as parcelas, né? Aí ela está tentando resolver pagar logo as parcelas, vem um mercenário desses aí da vida e fala, não, me dá seu carro aí, me vende seu carro mais barato, eu pago o resto das parcelas. Tranquilo, eu pago o resto da parcela. Isso é um meio ilegal, é um meio ilegal, um meio que é pecado contra Deus, né? Você está cobiçando a coisa alheia, né? Tá cobiçando a coisa alheia, tá aproveitando que o cara comprou o carro e começou a se prejudicar e você está querendo tirar proveito disso, né? Tá querendo como se fosse você está coagindo o cara, fechando o cara em um cubículo onde você tá querendo pegar o bem dele, né? Coisa que ele está com dificuldade para pagar, só porque ele está com dificuldade para pagar. Você quer ajudar o cara, então você ajuda a pagar as parcelas, né? Você quer ajudar o rapaz, então ajuda ele a pagar as parcelas, porque tu tá querendo comprar um carro mais barato ou até pegar o carro de graça, né? Tem cara que até pega, não, dá seu carro aí, eu pago essas parcelas para você. E tá tranquilo. E o cara já acha que tá tudo tranquilo. O cara pagou várias parcelas. O cara pagou as parcelas. Ele pagou algumas parcelas. E essas parcelas na qual ele pagou, né? Ele não é ressarcido por elas, né? Perdeu, por exemplo, pessoa que perdeu aí. Tinha um carro. Aí trocou o carro por um outro carro e não conseguiu pagar as parcelas do outro carro, né? Aí ele tá começando a tomar aquilo, agora eu tô, como eu vou fazer para pagar essas parcelas? E começa a ficar assim, aí chega alguém querendo tomar o carro dele, né? E sabia que eu tô falando isso, mas isso é um meio de negócio, por isso que eu tô falando que é porque eu já fui por aí vendo esse negócio na internet, tá? E esse é um tipo de negócio que tá tendo agora, né? Diz que é negócio legal você tomar o carro do cara, chegar lá e não pagar os devidos valores pro cara. Mas é um negócio que está tendo agora, né? Que o cara não está conseguindo pagar as parcelas, aí a gente vai lá, pega o carro dele, né? E paga as parcelas do carro dele, tal. Ou seja, nem paga, porque o banco é que vai pagar as parcelas, né? Entendeu? Olha como que é o tipo de negócio que está tendo hoje aí no mercado, né? E veio um cara me chamar para fazer esse tipo de negócio. Porque eu estava procurando um carro, né? Acabou isso acontecendo aí. Eu olhei assim para esse negócio e falei, esse negócio aí é um negócio de muito errado, de maneira nenhuma que eu vou entrar nessa, né? E fora outra coisa, tem muitos caras aí que pegam o carro aí, né, da pessoa e o prejuízo que a pessoa teve. A pessoa pagou mais da metade, eu já vi caso contrário, um amigo meu, por exemplo, ele tinha um Fox, Esse Fox dele, ele quis trocar num Onix. Esse Fox ele quis trocar no Onix. Esse Onix ficou no valor de 90 mil. Passei aqui, absurdo o valor. Ficou no valor de 90 mil o Onix. E esse Fox, ele entregou no valor de 35 mil, se eu não estou enganado. No valor de 35 mil. Isso é um rapaz que trabalhava comigo, né? Nós trabalhávamos junto na obra. Aí, ele ficou doente, do problema do nariz. Ficou doente, não conseguiu trabalhar mais em obra. Aí pronto. Ficou doente, não conseguiu mais ter dinheiro para poder pagar o carro. E aí o que foi que aconteceu? Chegou um cara, assumiu as parcelas finais, né? Assumiu as parcelas finais do carro dele, isso por vontade dele também, né? Por vontade dele também, ele que quis fazer isso, tá? Não vou nem dizer que o cara que quis fazer isso estava errado, porque ele quis fazer isso também. Aí então ele achou certo, ele entregar o carro pro o cara deu ele R$1.000. Então ele perdeu 35 mil, porque ele deu o carro dele, ele deu o Fox do valor de 35. Pagou algumas parcelas e não conseguiu pagar mais. Ficou faltando várias parcelas para ele pagar. O cara que pegou o carro dele, pegou o Onix dele, deu ele R$1.000 só. E assumiu as parcelas que estavam atrasadas e o resto, né? Ele achou legal, mas e os 35 mil que ele perdeu, né? Perdeu um grande valor.
Né? Então, isso acontece muito por aí, desse tipo de coisa aí. E olha o prejuízo que o cara tomou. Acontece muito nisso aí, muito, muito, muito. E eu tô falando desses caras que eu tô falando pra você, mas esses caras não fazem isso. Ele chega na pessoa e não paga mais nada, ele só paga aquele valor. Se for R$1.000, ele só paga R$1.000. Só paga aquele 1.000. E como o banco toma o carro, ele vai com o carro antes do carro ir pro leilão, então ele pega esse carro, né, e não paga mais as parcelas. Ele não paga parcela nenhuma, só paga, se for o caso, ele só paga o 1.000, não paga mais nada. Não paga mais nada, só paga o 1.000, vamos supor aqui. Então pega um carro de 90 mil por R$1.000, né? Muitas vezes. Isso é o quê? Isso é um golpe, uma espécie de golpe, né? Mesmo que as pessoas achem que é legal, né? Mas alguém vai pagar por isso, né? Então isso para mim é um meio legal de conseguir alguma coisa. Porque Deus proíbe o desejo dos bens alheios. Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios porque Ele quer que nós até... Peraí, vamos voltar aqui. Não sei se vocês percebem, mas eu fico assim meio prejudicado o olho. Essa coisinha ali me prejudica na questão do olho aqui. Eu não sei se fica muito claro, não sei se eu tirar lá fica escuro. Deixa eu tirar aqui um pouco. Ficou escuro, não ficou não? Eu gosto de ver no meu olho aqui, fica escuro. Eu achei que ficou escuro agora. Achei que ficou um pouco escuro, mas tudo bem. Vamos continuar no escuro mesmo. Porque Deus proíbe o desejo dos bens alheios. Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios, porque Ele quer que nós até interiormente sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. Por isso que é bom, né? Por isso que eu estou falando, né? Você vê que é muito bom, né, você ficar afastado dessas coisas, né? Principalmente das ações injustas, né? Se eu não tivesse visto que essa rapaz estava... É um meio de negócio agora, né? Que esse rapaz não estivesse aí... Como que eu posso dizer? Estou me afastando aqui, parece que o negócio tá ruim. Não sei se vocês estão vendo aí, mas parece que fica sumindo a imagem voltando. Não tivesse visto que essa ação era injusta, talvez eu iria cair em um pecado aí, né? De achar que tá tudo certo. Porque hoje em dia é só tirar proveito, né? Hoje em dia é só tirar proveito próprio, proveito das coisas, né? É uma situação terrível de uma pessoa, eu vou lá aproveitar aquilo, né? E esse negócio agora nada mais é do que aproveitar da desgraça alheia, né? Aproveitar da desgraça alheia. A pessoa não conseguiu pagar o carro, né? E pronto, eu vou lá pegar o carro daquele bobão que não conseguiu pagar. Eita, eu desliguei o negócio e tô agora... Vamos continuar, vai sem esse negócio, vou parar de olhar para ele. Que nos ordena o 10º mandamento? O 10º mandamento ordena-nos que nós contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza, quanto Deus nos queria neste estado, né? Se és pobre, se nós somos pobres, Deus quer que nós fiquemos nesse estado de pobreza, nós temos que ter uma compreensão sobre tudo isso e ter calma sobre essa situação, porque mesmo na pobreza Deus vai te dar Deus vai te ajudar, né, em todas as suas situações, né, que você tem que ter paciência por estar nessa pobreza, porque Ele quer que você esteja aí nessa pobreza por algum motivo, né? Então, mas eu sou rico, eu tenho milhões. Então, se você está nessa riqueza, é porque Deus quer que esteja nela. Então, faça um bom proveito dela em relação aos mandamentos da lei de Deus, a viver verdadeiramente o Evangelho, pregando ali daquele jeito, né? E fazendo aquilo daquele jeito com o bem que Deus te deu aí na mão. Muito dinheiro, então, tem muita possibilidade de você ajudar muitas pessoas, né? E fazer muito bem proveito disso aí. Não para você mesmo, mas para os outros, né? Ajudar pessoas nas suas necessidades, né? Já imaginou tantas e tantas pessoas, você sendo rico, tantas e tantas pessoas você não iria conseguir ajudar a pagar suas dívidas, né? Mas a pessoa fez a dívida dela, então ela que se vire. Não, mas tudo bem, mas se você tem aí o desejo de ajudar a pessoa a pagar a dívida, então ajude. Ter dinheiro demais pode ser bom ou pode ser ruim, pode ser um castigo ou pode ser uma bênção. Até a pobreza, sabia? Até a pobreza pode ser tanto um castigo quanto uma bênção, né? Você sabe disso.
Dependendo da situação, a pobreza pode ser castigo, pode ser bênção. A riqueza pode ser castigo, pode ser bênção, né? Em muitas situações. Ah, mas eu queria ter esse... A pessoa fala, mas eu queria ter esse castigo, né? Ser castigado com riquezas. Então vai ter um inferno pela eternidade, né? Porque no Salmo diz assim, que o ímpio floresce, né? E tal, e se avança, né? na prosperidade material, mas já está condenado ao inferno, né? Está condenado ao inferno se ele é rico e é ímpio, né? A pessoa é rica e ímpia, é rica e injusta, né? Ela está condenada ao inferno. Depois da morte não tem salvação, né? Como pode o cristão estar contente na pobreza? O cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu, e que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós, e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportarem com paciência a pobreza. Muito bem. Chegamos ao fim aí, né, dessas nossas explicações. Mas já? Oi? Chegamos ao fim aí dos mandamentos, né? Então, olha, vamos trabalhar aí certinho para a gente ver o que vai fazer durante a semana aí, os próximos mandamentos, porque tem os mandamentos da igreja aí agora para a gente dar continuidade. Eu não sei se, e eles não podem ser feitos todos de uma vez, porque é muita coisa também. Talvez dê para fazer bastante. Igual eu falei da outra vez, talvez a gente consiga fazer de 2 em 2, né? Eu vou fazer tudo. Depende. Pode ser que dê para fazer tudo, pode ser que não dê, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. O que você falou, Edna? Deixa eu ver. Eu acho que a imagem está bem ruim aqui, eu não estou conseguindo ver. Então. Pra mim tá bom. Eu fico olhando aqui, pra mim tá ruim, ela fica sumindo e voltando. Mas tudo bem, olha. É porque eu também estou providenciando comprar algumas coisas para facilitar as lives, porque eu estou fazendo com o próprio celular, você sabe, né? Eu faço com o próprio celular, mas eu tenho notebook, ó. Eu tenho esse notebook aqui vermelhinho aqui. Ó. Eu não faço com esse notebook aqui, porque na verdade eu não tenho webcam, né? E fazer pelo notebook é bom porque eu posso estar aqui com o notebook aberto, ó. E ele tá com problema, ele faz muito tempo que eu tenho ele. Deixa eu ver quanto tempo tem esse bichinho. Pai, sabe que tem mais de 10 anos que eu tenho esse notebook? Tem mais de 10 anos. E ele tá com alguns problemas, preciso mandar arrumar. Por isso que eu tenho que fazer assim. Eu tô fazendo com o próprio celular. E se eu comprar uma webcam boa, né? Enquanto ainda nós estamos podendo fazer live, eu comprar uma webcam boa, eu consigo fazer as transmissões com melhor ângulo e com... Porque aqui agora está o celular, né? E está o tripé. Aí a iluminação que eu tenho é uma iluminação fraca, é uma iluminação ruim. Então essas iluminações, elas acabam prejudicando a minha vista, né? Acaba prejudicando a minha vista, porque eu tenho uma iluminação muito forte, e ela acaba prejudicando a minha vista, ela não é adequada. Então se eu colocar uma iluminação que não é adequada de frente para o meu olho, eu estou danado. Aí é que eu fico cego mesmo, né? Então eu estou providenciando isso para ver se a gente consegue fazer ainda esse ano, porque ninguém sabe o que vai acontecer aí, né? Porque você sabe, estamos acontecendo coisas terríveis aí, então... Eu sempre falo assim, né? Coisas terríveis, e não explico. Mas é questão do Evangelho, né? O Evangelho está sendo pregado e não é o Evangelho de Cristo, né? Não é o Evangelho de Cristo, né? Saiu o Papa, o outro Papa, né? O antipapa e entrou outro antipapa, né? Consideramos outro antipapa ainda, né? Eu não considero por completo isso, mas eu vejo... porque eu não conheço a pessoa, não conheço e sei que as ações foram ações de antipapa, né? Por que eu estou falando isso? Porque você viu, eles não condenaram as ações de Bergoglio, não condenaram. No conclave não foi condenado nada disso, está tudo conivente, tudo tranquilo, está tudo bem. E os cardeais são todos que Bergoglio colocou, né? Então 108 ali nas eleições ali, então se só foi Bergoglio que colocou, Bergoglio não é papa verdadeiro, por que eles estão tendo validade ali?
Então todas as coisas são muito mal explicadas, eu não vou tomar partido em relação a dizer, nossa, vamos voltar para as igrejas porque está tudo certo, vamos voltar, que o Papa é bom, vamos voltar e foi eleito legalmente, então vamos voltar. Eu não posso falar isso, porque primeiramente você viu os acontecimentos, você viu que não é que a eleição, como foi. Se você for entender a eleição do outro, as eleições do Bento XVI e a eleição do Bergoglio foram diferentes. Bento XVI ainda estava vivo quando o Bergoglio foi eleito. Então estava errado isso aí. Fora que você tem que entender, a maçonaria está lá e ela dominou ali. Está tudo dominado ali. Então não tem como você ficar muito, né? Então o que eu digo sempre foi, para finalizar a live, tenha calma ainda, né? Não fique tomando decisões precipitadas. Que eu estou dizendo decisões precipitadas é largar tudo e querer voltar para a igreja, né? Voltar para lá. Cuidado, né? Não estou dizendo que você não é livre para fazer o que quer nessas questões aí, mas eu mesmo particularmente eu não vou fazer isso, vou esperar, vou ver, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que tem muitas pessoas fazendo isso, muitas pessoas largando a guerra e se rendendo aos acontecimentos atuais, e tem pessoas que nem estavam em uma guerra, para eles nem estavam em uma guerra, para eles nem estavam lutando, né? Parece que eles nem estavam lutando, parece que nem estavam numa guerra, né? Então você vê os acontecimentos como é que estão. Eu vou seguir aqui e qualquer coisa de mudança de pensamento meu aqui, eu vou comunicar para vocês, primeiramente no grupo, mas tenha certeza, vou continuar rezando em casa, continuar fazendo nossas lives, continuar do jeito que nós estamos, e amanhã, 7 horas da manhã, tem a celebração, vamos dar continuidade a essas coisas e vamos ficar atentos aos acontecimentos. Não sei se você viu lá, eu postei um vídeo lá do atual Papa, falando algumas coisas ali sobre, né, por que ele quis o nome Leão XIV. Né? Então, só por ele dizer aquilo que ele está dizendo, já é uma preocupação. Então, vamos que vamos. Né? Então, olha, boa noite, Edna, boa noite, Marilene, boa noite, Bastos Mendes, boa noite a todas as pessoas. E eu não sei, já vou baixar essa live aqui agora, já vou colocar ela no YouTube, tá bom? Eu não vou cortar nada, vou deixar ela na íntegra, inteira, do jeito que está aí. Só vou baixar daqui, já vou colocar lá, né, já ficar lá mesmo, as lives de catequese já vai ficar lá mesmo, já vou fazer isso sempre. E as outras lives não, mas essa sim vai. As lives de ensinamento assim, de coisas importantes, nós estamos aqui conversando, né, vai sendo colocadas lá. Então você também aí agora, que está no YouTube agora, boa noite também, né, vocês todos aí que estão aí, boa noite. E boa noite todos vocês aí do grupo nosso aí, tá bom? Salve Maria Puríssima, avante com Maria!